Fala galerinha da Manual dos Games, aqui quem fala é o Eric e hoje estamos com ela, com a Juliana. Fala, pessoal! E hoje traremos notícias quentinhas envolvendo Stellar Blade, envolvendo o Yoshida e sua crença, né, em que as pessoas não deveriam reclamar dos preços dos jogos. Nós vamos ter também detalhes de que a Housemarque não quer fazer jogos como serviço e falou que não vai fazer. Isso é muito bom e gostamos muito disso. Agora, toca pro vídeo. Então, pessoal, como a gente sabe, né, a gente teve recentemente aumento de preço de jogos não só no Brasil, além da cotação do dólar, que foi modificada nos preços da Nintendo e da PlayStation, mas lá fora também tá tendo aumento de preço, com Mario Kart World, por exemplo, vindo a $80, e a Xbox falando que seus jogos no final do ano também vão começar a custar $80 quando forem os... E aí, esse assunto foi comentado com o Shuhei Yoshida durante a Gamescom Latam, que aconteceu agora no começo desse mês. Durante uma conversa na Gamescom Latam, o Shuhei Yoshida chegou nesse assunto, né, da questão do preço dos jogos. E o que o Yoshida acredita, Eric? Que, dependendo do orçamento do jogo, tem que ter realmente diferentes valores, mas que jogos mais caros realmente tem que custar mais caro para o consumidor. Então, por exemplo, se Mario Kart World realmente foi um jogo muito caro, ele realmente tem que vir pelo preço de $80. GTA 6, então, tem que vir, por exemplo... Ele não deu esse exemplo, tá? Eu tô só me basando em cima da lógica dele. GTA 6, pelo quanto que a Rockstar gastou, acho que ele deve concordar que deve ser vendido a $200. Isso é muito complicado porque isso me remete ao que o Eija, o produtor de Zelda Tears of the Kingdom, a justificativa que deram, né, para o aumento do preço é que o jogo simplesmente vale. É o preço que o jogo vale, né? A Nintendo começou ali a já de maneira camuflada. A gente vai aumentar aqui o Tears of the Kingdom porque ele merece, ele custa. O jogo, ele faz com que ele seja esse preço. E aí nos remete, né, o que a Juliana acabou de falar. E sobre o GTA, nós achamos que o jogo vale $100 porque vale $100. E aí a gente vai ter que aceitar, né? Pode acontecer de que a gente aceite, né? Porque tá uma hype muito grande pelo jogo. Mas que é preocupante porque, no final das contas, ainda é caro. Isso reflete muito nas brasileiras em relação ao real. Porque não é simplesmente uma conversão. Existem aí muitos fatores que implicam, né? E a gente tá vendo isso acontecer aos poucos. Agora os jogos custam R$ 400, né? Lá vai o $40. R$ 400. Os de Imagina, $70 estão R$ 400. e aí, ano que vem, será que vai ter aumento de novo, né? Quanto é que vai parar esse aumento dos preços, né? Os consoles já estão começando a aumentar os preços. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? Eu não concordo com a fala dele, né? Que a gente tem que aceitar, digamos assim, nós não deveríamos reclamar dos preços dos jogos. Tudo bem, a gente entende que as produtoras, elas gastam muito com seus jogos, né? Produzindo milhões, investindo milhões. Mas você para e olha, Clair Obscur teve um orçamento mais limitado e estão cobrando um preço ok, um preço justo para que o jogo realmente $50. Exatamente. E aí você para e olha, cara, porque as pessoas têm uma ambição muito grande, tem sempre fazer um jogo AAA e cobrar 70, 80, $100? Será que realmente eles precisam investir tanto em jogos? Porque se a gente parar para pensar, a evolução gráfica, ela só complica a performance. Ela exige muito do GPU, do CPU, né, no caso do computador. Os jogos, você pensa assim, o recomendado ali é uma 3080. Aí quando você vai na real oficial, você não pode apenas ter uma 3080. Você precisa ter uma placa de vídeo melhor se você quiser jogar o jogo de uma maneira decente. Acho que tem vários fatores. Não é também só questão de gráfico. Tem também o jogo que tem um mundo aberto desnecessariamente imenso, igual Assassin's Creed Isso. Shadows. Mas aí, E por isso acaba exemplo, pesando muito no jogo, né? eu acho que, a depender do orçamento do jogo, realmente tem que ter, né, faixas de preços diferentes, mas tem que ter um teto. Ou seja, não é porque o GTA 6 teve orçamento de 1 bilhão
que você vai vender ele a $200. Eu acho que tudo tem que ter um teto. Agora, por exemplo, o Máfia, que a Take-Two tá vendendo a $50. Pô, excelente. Eles viram que é um jogo de menor escopo e falaram, não, a gente não vai colocar pelo preço padrão de 70, a gente vai colocar 50. Mas tem que ter o teto. Tem que ter o valor máximo. Exatamente. E quando você pensa, poxa, tem tanto jogo bacana saindo a um preço agradável, né, digamos assim. Por que que as pessoas estão implicando em aumentar o preço absurdamente? Isso só implica em as pessoas ficarem desanimadas com os jogos e não poderem comprar. Eu Mas conheço segundo o muitas pessoas. Yoshida, você que tem que se organizar para comprar. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, estavam loucas para jogar o Astrobot e pensaram, eu não tenho condições de comprar. Tá muito caro. Aí isso em 2024, antes do aumento. Imagina agora, essas pessoas vão ficar a ver navios. E isso reflete muito também na assinatura, né, da PlayStation Plus, porque você para olhar o catálogo, não tem tanto jogo atrativo da geração atual. Às vezes eles colocam um jogo legal, aí tira, aí depois coloca um que ninguém quer, né? Se você vai olhar, ao olhar o catálogo, aquilo ali não interessa tanto o público. Eu vejo muitas pessoas desanimadas e cancelando a assinatura porque Porque ela tá não muito mais cara do tem que ela vale. exatamente, pelo menos eu não usufruo do catálogo. Eu aproveito mais os jogos online. Então, assim, o catálogo não tem muito o que oferecer. Serviço de assinatura, a gente já entra num outro problema que a Sony está enfrentando, que é a mania de insistir em fazer jogo como serviço. Mas a gente tem uma boa notícia, que é a Housemarque, que foi aquela que desenvolveu Returnal e agora está desenvolvendo Saros. Eu não sei como é que é a pronúncia correta disso aqui, mas eles já deixaram bem claro que eles não vão fazer jogos como serviço, eles não têm interesse e eles não acham que você tem que ficar dedicando o seu dia inteiro jogando a mesma coisa. Isso é bom, porque imagina, nós dedicamos tanto tempo para jogos e aí as pessoas ficam lançando jogo de serviço, as pessoas já estão se enchendo o saco. Eu concordo com ele que a gente tem que ter direito a esses jogos como foi dito, né, single player e premium, eles vão continuar focando em desenvolvendo jogos single player e premium, porque você pensa, poxa, eu vou pagar R$ 300 em um jogo single player, ele tem que ser premium mesmo, ele tem que ser um jogo exclusivo ali para você aproveitar. Nós tivemos aí um exemplo recente, o Concord, não deu certo. Foi um jogo de serviço que foi pago e você já sabe o resto da história. Assim, começa pelo fato de que jogo como serviço a maioria das pessoas já não quer pagar, porque tem muito jogo como serviço hoje em dia que você não precisa pagar, né? Ele é free to play. E aí eles conseguem dinheiro por outras maneiras de monetização, como skin, né? E aí Concord ele já saiu querendo concorrer com um jogo gratuito, mas cobrando a faixa de preço de $40. E aí tem a questão de que, apesar de ter muitos jogos como serviço que vão bem, tem jogador fiel, tá já saturando. E nós temos sede por jogos de single player, jogos de aventura. E é isso, pessoal. Comentem aí, o que é que vocês preferem? O que é que vocês gostam? Vocês são fãs? Vocês apoiam jogos de serviço, só jogos online? Ou vocês são a vibe mais, eu prefiro um jogo single player, premium, eu quero algo ali exclusivo, a empresa dedicou anos, entregou um jogo amarradinho, bonitinho e eu vou aproveitar ele até o fim. Comentem aí o que é que vocês gostam. E falando de jogo single play, premium, nós temos uma notícia maravilhosa, um rumor envolvendo Stellar Blade. Então, teve uma reunião de acionistas, que eu não sei o que acontece, que a Shift Up, que é a desenvolvedora do Stellar Blade, eu acho que ela faz reunião de acionista todo mês. E aí, em uma dessas reuniões de acionistas, né, que foi a última, eles estavam de novo mostrando os planos deles para o futuro. Que foi assim também que a gente descobriu que Stellar Blade ia ter uma DLC, porque aí foram mostrar o planejamento, aí a gente viu que eles pretendiam fazer uma versão de PC, viu que pretende fazer uma DLC, que é essa que vai lançar do Nick, e a de agora tinha duas informações, que é que em 2026 eles pretendem lançar 2 jogos, Stellar Blade 2 e outro que está em desenvolvimento, que não foi anunciado ainda. A gente só tem o nome do projeto, que é o Project Witches. Só que Stellar Blade 2, aparentemente, vai lançar antes desse Project Witches.
Tudo pra E que bela 2026. surpresa, porque Stellar Blade saiu há um ano. É, E aí, o segundo jogo teria quanto tempo de desenvolvimento, no 2 caso? anos. Eles estão igual em Sonic Games. Os desenvolvedores não veem a família desde então. E aí, eu não sei não, hein, Juliana? Qual é o seu palpite? Eu achei estranho por causa do tempo curto de desenvolvimento, a não ser que eles reutilizem muito essa. Porque o Spider-Man é um jogo que lança rápido, né? Porque já tem ali o mapa pronto, é Nova York, né? Não tem como você ficar mudando Nova York. E aí você só vai mexendo numas coisinhas em cima, né? Se eles estiverem fazendo isso, realmente chance do 2 estar pronto logo. Mas aí você pensa a que custo, né? Porque vai ser basicamente igual ao primeiro jogo, então, não sei. O meu palpite é que, assim, já que a Eve, né, a personagem principal, ela teve um certo tempo de desenvolvimento, com certeza, claro, eles irão reaproveitar, obviamente. Devem aproveitar o mesmo motor gráfico, enfim, eles vão fazer uma boa reciclagem do que já tem a base feita, né? Porque o primeiro jogo ele dá muito mais trabalho, todo mundo sabe, por causa de diversos fatores, né? Só o cabelo da Eve levou um tempo para ser desenvolvido, para ter uma física muito bem feita. Então isso já vai acelerar o processo. Acredito eu, como eles são motor gráfico, eles só precisam desenhar um novo mundo, que o jogo de certa forma não é mundo aberto, é uma coisa muito mais linear. Então eu acredito que possa ser algo mais rápido, né, para eles desenvolverem em relação à ambientação, aos inimigos, enquanto uma outra equipe está desenvolvendo a história, né? Ou Uma tem um outra equipe monte está de desenvolvendo. sul-coreano proibido de ver a família, proibido de comer, proibido de algo. Também acontece. Mas esse pessoal asiático, eles costumam trabalhar 24 horas, né? Eles trabalham muito, madrugadas e mais Mas madrugadas na nem a empresa. Square tá entregando o jogo com essa rapidez. Aliás, a Ah, Square mas não a entrega Square. jogo com rapidez, né? Mas se tem uma coisa que a Square não tem, é agilidade. Então, pessoal, em relação ao Final Fantasy, né, eles trabalharam também com a Unreal Engine 4, né, que é a mesma engine do Stellar Blade, mas eu acredito que eles possam, né, colocar aí para Unreal Engine 5 e, apesar de ser um pouquinho trabalhosa essa Unreal Engine, de certa forma ela facilita, né? Se a pessoa souber trabalhar com ela, ela pode ser uma dor de cabeça ou um mar de rosas para quem estiver trabalhando com ela. Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês acreditam que Stellar Blade vai sair? O novo Stellar Blade vai sair ano que vem já? Qual é o palpite de vocês? Eu adoraria, não vou mentir. E você, Juliana, Eu, qual é o seu eu, palpite? Você acha? eu acho que eu preferia ver o tal do jogo novo primeiro, Project Witches, e talvez depois o Stellar Blade 2, porque, sei lá, me passaria mais confiança. Não sei. Mas sim, É. tô ansiosa pros dois. Só de ter Witches no nome já me deixa feliz. E vai que o jogo Stellar Blade 2, na verdade, a gente joga com. A Raven, mas ela virou Joana sem dois braços, pô. Mas a gente pode jogar com ela antes do acontecimento ali. Então, a Mas gente aí não é pode dois, ver né? isso. No Aí não é 2 a gente dois. pode. Quando você tem o 2, geralmente é o Red Dead Redemption. Eles estão na lógica do Red Dead Redemption. Quanto maior o número, mais você tá voltando no tempo. Exatamente, como você descobriu, Juliana, estou na Stellar linha de Blade raciocínio. 10, ele vai se passar quando tava formando o mundo de Stellar Blade. Seria interessante, né? A gente vê ali como os Night Evils, né, surgiram, como aconteceu tudo aquilo. Eu acho que seria interessante, porque eu acredito que ficou muito furo ali, né? Eu queria ter visto com meus próprios olhos a formação e não apenas ter lido documentos. Mas enfim, pessoal, é isso. Coloquem aí nos comentários o que é que vocês acham. Vocês concordam que a gente deveria aceitar e parar de reclamar do aumento dos preços? Vocês acham? O que é que vocês acham? Nós merecemos jogos focados no single play premium ou vocês preferem jogos de serviço? E falem se vocês estão animados por uma possível sequência de Stellar Blade. Não esqueçam de deixar o sininho, ativar o sininho no caso, deixar ativado e caminha para seu amigo, sua amiga que se interessa pelo tópico. E dê like no Se vídeo. inscreve no canal e dê like no vídeo. Até a próxima.